Viajar no salto quântico é como apagar uma luz no vácuo. Você desaparece de um ponto e aparece no outro. O tempo entre isso depende de quem está perguntando. Para mim, cada salto é só mais um instante em que não preciso pensar em droga nenhuma. Saída do Quantum Drive ativado. Everus Harbor, suspensa sobre Lorville. Essa estação é o coração pulsante do comércio de Hurston. Uma colmeia metálica onde se cruzam comerciantes, viajantes e aqueles que preferem as sombras. Pedido de docagem enviado. Gambit Striker, aqui é Everus Harbor. Permissão de docagem concedida no Hangar 6. Aqui é Gambit Striker, iniciando pouso. Minha Mustang Alpha, modificada a Gambit Striker, desliza suavemente para o hangar designado. As luzes piscam, refletindo nas superfícies polidas, enquanto os sistemas da nave entram em modo de repouso. Ao sair, sou recebido pelo aroma familiar de óleo e metal aquecido. Técnicos correm de um lado para o outro, cuidando de naves que variam de cargueiros robustos a caças elegantes. O elevador me leva ao saguão principal. As portas se abrem para revelar um mar de rostos. Comerciantes discutindo preços, civis apressados e, nas sombras, figuras que reconheço bem demais. Mercenários, contrabandistas, almas perdidas buscando oportunidades. Sinto olhares cravados em mim. Um grupo à minha esquerda observa com interesse. Finjo não notar, mas meus sentidos estão em alerta máximo. Paro por um momento ajustando minha jaqueta. De relance vejo um dos observadores desviar o olhar rapidamente, murmurando algo para seus companheiros antes de se afastarem. Guardo sempre essa informação. Em Everus Harbor, a linha entre amigo e inimigo é tênue. E hoje, mais do que nunca, preciso estar atento. Enquanto o elevador me leva às galerias, preparo-me para o encontro com Onça Preta e King. Velhos aliados em um universo que muda constantemente. As portas se abrem, revelando a galeria movimentada. Vitrines iluminadas exibem desde armas e armaduras reforçadas, até módulos de naves e trajes espaciais de última geração. Nos balcões administrativos, vozes se misturam em negociações de commodities, enquanto telas holográficas piscam com cotações do mercado. Aromas tentadores de comida sintética pairam no ar, contrastando com o frio mecânico da estação. Acima de tudo, o constante zumbido dos sistemas e a cacofonia de vozes reforçam a sensação de que, aqui, tudo tem um preço. Cada passo me aproxima do desconhecido. Mas uma coisa é certa: em Everus Harbor, nada é o que parece. Everus Harbor tem muitos lugares onde se pode gastar créditos e perder a vida. Mas se tem um lugar onde histórias são contadas e acordos são fechados, é aqui. Os bares desse tipo são sempre iguais. Luzes baixas, cheiro de álcool barato e um ou outro espertinho tentando trapacear no pôquer. Na mesa da frente, um grupo de mineradores tenta afogar o fracasso na bebida. No canto, um mercador discute com um contrabandista sobre o preço de algo que, com certeza, não deveria estar à venda. E lá atrás, envolto na penumbra, ele aguardava. E aí, meu mano? E aí, maioral? Senta aí e toma um drink. Onça Preta. Sentado no canto, como se o universo ainda fosse seu tabuleiro. O líder do BOP. À sua frente, uma garrafa de tequila, a mesma que bebemos na noite em que salvamos o universo. Engraçado como certas lembranças voltam com um gole. Foi naquela noite que brindamos nossa sobrevivência.
E foi naquela noite que o Bop celebrou a entrada da equipe mais casca-grossa do espaço. Naquela noite, eu percebi... Eu não era mais apenas um mercenário. Eu era um deles. E aí, claro, ele chega. Se há uma força da natureza com 2 metros de altura, 200 quilos de puro músculo e brutalidade, além de um humor sádico, esse é King. E onde ele vai, bom, espero que tenha seguro de vida. E aí, loirinho? E aí, maioral? Vi que veio do banheiro. Espero que tenha lavado as mãos. Mãos limpas são coisa de frutinha. Eu prefiro as minhas bem sujas. Sujas de sangue. Sabe como é que é? É, só espero que não tente me cumprimentar. E se eu quisesse te cumprimentar, loirinho, já tinha te enterrado. E como você ia aguentar esse universo sem o meu jeito hilário de ser? Touché. Calma, calma, meu maioral. Eu sei que aí do outro lado deve estar se perguntando. Tipo, o que foi o Esquadrão 49? Como diabos o Grifter foi parar no projeto instantâneo? O que é a UE? E quem diabos são Onça Preta e o Bop? Quem é esse brutamonte sem senso algum de higiene pessoal? E que história é essa de salvar o universo? Relaxa. Eu vou responder tudo isso em outro conto, se vocês quiserem, claro. Algo tipo... A origem de Grifter? Sei lá. Esse nome tá muito clichê. Manda aí nos comentários uma ideia melhor. Enquanto isso, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho e blá blá blá. Essa ladainha que esses otários sempre jogam na sua cara por aí. Mas chega de papo furado, vamos voltar para a história. Bom, meus amigos, apesar de gostar muito da companhia de vocês, eu não chamei vocês aqui para jogar conversa fora. Acho que já ouviram os rumores. Pyro está em guerra. 3 facções estão se matando por poder. Citizens for Prosperity, Headhunters e o grupo que ninguém esperava, Frontier Fighters. Há boatos de que eles não surgiram do nada. Foram formados por uma força clandestina que saiu de Stanton. Soldados que largaram tudo para travar sua própria guerra em Pyro. Mas aqui está a parte que me fez chamar vocês. Fontes dizem que alguns deles não são apenas soldados comuns. Eles são instantâneos. O ambiente parece ficar mais denso. King se acomoda na cadeira, estala os dedos, enquanto Onça Preta mantém o olhar fixo, avaliando cada detalhe. Então ele segura a garrafa, enche nossos copos com calma e finalmente fala. A garrafa ainda está cheia, então continue. Bom, vou começar pela Iniciativa Instantâneo, um projeto que deveria ter permanecido nas sombras. Criado pela UEE, seu propósito era moldar soldados além dos limites humanos, guerreiros capazes de enfrentar missões que ninguém mais ousaria aceitar. Fui um dos selecionados, submetido a experimentos que remodelaram corpo e mente. O Esquadrão 49 nasceu dentro dessa iniciativa. Éramos a ponta da lança, enviados para os cenários mais mortais. Nossa existência, um segredo. Nossas missões, apagadas dos registros. Mas quando o projeto foi encerrado, fomos descartados como peças quebradas, deixados à própria sorte. Durante uma incursão secreta do Esquadrão 49, descobrimos algo que nunca deveríamos ter encontrado. Uma tecnologia alienígena dos Vanduul, a regeneração. Uma técnica capaz de recriar um indivíduo após a morte. O imprint, uma cópia completa do corpo e da mente, armazenada em um dispositivo chamado Esfera de Ibrahim. Após a morte, o imprint era ativado, reconstruindo o corpo quase idêntico ao original. Mas nada vinha sem um preço. Cada morte deixava marcas invisíveis.
ecos de resposta traumática, mais conhecido como TRE. Pequenas rachaduras na essência do indivíduo. No início eram apenas sensações estranhas. Com o tempo, pedaços do que éramos começaram a se perder. Hoje, essa tecnologia se tornou um recurso médico amplamente utilizado. A pseudo-imortalidade da humanidade tornou projetos como o nosso obsoletos. Por que gastar milhões criando supersoldados quando qualquer um pode ser trazido de volta? E assim, a iniciativa instantâneo foi enterrada. Agora surgem os Frontier Fighters, um grupo formado por instantâneos renegados, soldados como eu, mas sem controle, guiados por ideologias extremistas, aprimorados, regenerados, sem limites. Uma ameaça que pode incendiar a galáxia em um caos incontrolável. A UEE brincou de Deus e agora enfrenta as consequências. E querem que eu apague esse incêndio antes que o passado destrua nosso futuro. King tem aquele brilho nos olhos. Ele gosta da ideia do caos. E você quer nossa ajuda? Se fosse algo pequeno, eu não chamaria vocês. O silêncio se arrasta por alguns segundos. O gelo no copo de onça se move, girando lentamente na bebida. Quer ouvir uma história engraçada? Antes de você me ligar, eu já tinha fechado um contrato com um representante da sua querida UE. O Império Unido da Terra quer que nos infiltremos nas duas facções que dominam Pyro hoje. Citizens for Prosperity e Headhunters, eu presumo. Exato. Enviei 2 equipes. Colt e alguns dos nossos melhores já devem estar saindo de Hurston neste momento, infiltrados na causa dos Citizens for Prosperity. Interessante. Noturno, Zap Tiger, Blood, eles foram selecionados para os Headhunters. Noturno, Zap Tiger, Blood. Isso é um esquadrão ou uma banda de black metal? Eles são os melhores para essa operação. E além deles, temos um novo ativo. Ativo? Sério que você chama um soldado de ativo? O que ele é, uma torradeira ambulante? King começa a rir baixo. Onça Preta apenas balança a cabeça, como se já esperasse esse comentário. Você vai ver quando o conhecer. Eu estreito os olhos enquanto cruzo os braços. Ótimo. Primeiro um viking espacial, agora uma torradeira com complexo de herói. Isso tá parecendo mais um episódio de ficção barata do que uma operação de infiltração, não é mesmo? Ele solta um suspiro, depois abre um sorriso de canto, ironizando a situação. Então deixa eu ver se entendi direito. A família tá toda reunida em um dos lugares mais caóticos do universo, cercados por extremistas, contrabandistas e psicopatas armados. Até parece um churrasco de domingo em Stanton, não acha? King gargalha alto e dá um tapa na mesa, enquanto Onça Preta apenas solta um suspiro, mas não contém um pequeno sorriso. Além de nós, outras organizações estão sendo enviadas todos os dias em contratos variados. Infelizmente, você não será o único herói nessa empreitada dramática. Entendi. Bom, eu também não sou de aceitar qualquer um. Para essa operação, eu contaria com 2 irmãos das antigas, Amarovsk e Jeremy Kahn, 2 agentes da época do projeto. Sobreviveram, se libertaram e sumiram. Amarovsk fugiu de Clasher e está perambulando por aí. Força bruta pura. Não era à toa que o chamavam de tanque humano. Já Jeremy foi diferente. Eles mexeram em vários aspectos dele, mas com foco na mente. Ele era nosso estrategista, nosso líder por um tempo. Eu chamava ele de o homem do plano. Esse aí resolveu sumir e levar uma vida normal. Achar ele é impossível. E qual era o seu lance? Velocidade. E você sabe do que tô falando. Já vimos você em ação. Mas sem eles eu preciso de 2 elementos para completar essa missão. Força bruta para aqueles momentos complicados. E um operador de elite capaz de enxergar o jogo antes mesmo dele começar. Eu olho para os 2 com um tom levemente descontraído, mas sério. E não cairia mal ter 2 monstros como vocês ao meu lado.
Eu recosto na cadeira, girando o copo entre os dedos, avaliando os dois. Então aponto para King e digo: King, você é um enigma ambulante. De onde você veio? Nunca contou, nunca deu uma pista. Só se intitula como o Viking Espacial. Como se isso bastasse. Mas talvez baste mesmo. Porque seja lá de que buraco cósmico você saiu, ninguém pode negar o que você é. Força sobre-humana? Você levanta 16 toneladas sem suar. Resistência absurda? Eu já te vi cair do espaço com uma nave em chamas, se espatifar no solo e sair andando como se nada tivesse acontecido. O impacto fez uma cratera. E você só estalou os ombros e seguiu em frente. Eu tomo um gole e me viro para a onça preta. E você, onça, sobreviveu ao inferno do Esquadrão 42. Lembro-me da Batalha de Oberon. Os Vanduul lançaram um ataque massivo e muitos acreditavam que seria o fim daquele sistema. Mas você e seu esquadrão foram enviados para interceptar a ameaça. Enquanto as forças principais da UEE se preparavam, vocês já estavam lá, enfrentando os Vanduul de frente, ganhando tempo precioso para a chegada dos reforços. Sua liderança e coragem foram cruciais para virar a maré daquela batalha. Eu tomo mais um gole da minha bebida, mantendo os olhos fixos em onça preta. E não foi apenas Oberon. Em inúmeros enfrentamentos, como nos sistemas de Tiber e Caliban, você demonstrou habilidades excepcionais como piloto, estrategista e combatente. Sua capacidade de se adaptar e superar desafios impossíveis é lendária. Tão bom quanto um instantâneo seria. Eu me inclino para frente com um leve sorriso. Então, sim, ter você ao meu lado nesta missão não seria apenas vantajoso, seria essencial. Eu levanto o copo em um brinde e digo: aos velhos tempos e às batalhas que ainda estão por vir. A expressão de King já dizia: tô dentro, mas apesar de meu discurso motivador, Onça se mantinha neutro. E quais são as regras do jogo? Infiltração, investigação e, se necessário, extermínio. E qual é o seu plano? O primeiro passo é fazer com que eles venham até nós. Vamos nos estabelecer em Pyro, mais especificamente na Stanton Gateway. A estação em Pyro? Isso mesmo, o ponto mais movimentado do sistema. Contrabandistas, mercenários, refugiados, todo tipo de escória passa por lá. Mas para os Frontier Fighters, nós não seremos apenas mais um grupo. Nós vamos levar um nome que, para o mundo normal, não significa nada. Faço uma pausa dramática. Meu olhar oscila entre um e outro, analisando cada detalhe. Mas, para um instantâneo, é uma lenda. Esquadrão 49. Se houver instantâneos entre os Frontier Fighters, eles virão até nós, porque se tem uma coisa que eles não conseguem ignorar, é o passado que os criou. Então você quer que eles nos procurem? Exatamente. Tá bom. E como você tem certeza que isso vai funcionar? Acredite, Maioral. Para um instantâneo, trabalhar com outro é como um nado sincronizado. Ou melhor, como uma sinfonia. Tudo sai com perfeição. Quanto maior o grupo, mais preciso ele se torna. Se nos apresentarmos como uma empresa disponível, eles não vão hesitar. Eles vão fazer de tudo para nos incorporar. Isso tá mais parecendo uma aposta do que um plano. Ele me observa por um instante antes de soltar um pequeno sorriso. Mas suas ideias nunca deixaram a gente na mão. E pra falar a verdade, eu tô precisando de um pouco de ação pra tirar o Ferrugem. Com os agentes todos em campo, tá ficando parado demais aqui em Stanton. Então ele se vira para King. E você, King? Uma chance de detonar os caras maus? Tô dentro, 100%. Fechei os olhos por um instante e abaixei levemente a cabeça. Senti um certo alívio com a resposta. Pelo menos essa parte estava resolvida. Mas então... E quanto vai render esse contrato?
Levantei o olhar, esperando que fosse brincadeira, mas não era. E mais importante, como vamos dividir o lucro? Tenho que admitir que aquilo me acertou como um soco no estômago. Não por ele, mas pelo o que eu tinha acabado de perceber. Tava tão empolgado com o chamado de Eckhart, com essa ideia maluca de salvar a galáxia, que esqueci do mais importante: o pagamento. Sério, onde eu tava com a cabeça? Como eu vou bancar os custos dessa operação? E mais, como eu vou convencer 2 dos mercenários mais respeitados da galáxia a embarcarem nisso sem um retorno financeiro decente? Soltei um riso curto e descontraído, mas claramente estava tentando ganhar tempo. Bom, tô vendo isso com Eckhart. Eckhart? Se Eckhart tá envolvido, então tem coisa boa aí. Dei um sorriso confiante, jogando o jogo. Claro que sim. Ou você acha que eu ia meter vocês numa missão pra lá de arriscada sem que valesse a pena? Mas já que estamos falando disso, quanto a UE tá pagando para as organizações ultimamente? Não o suficiente pelos riscos que sempre sofremos. Mas confesso que nessa Empyro, eles me surpreenderam. 30 milhões por operação. Você acredita nisso? Eu engoli seco. Por essa eu não esperava. 30 milhões? Bom, pelo menos agora eu tinha um número para negociar. Certo. E que recursos vamos precisar para iniciar? É estranho você me perguntando isso? Dei de ombros, desviando com naturalidade. Sabe como é, Maioral? Só para garantir que nada fique de fora. Enquanto Onça Preta começava a listar equipamentos, King entrou na conversa sugerindo armas, naves e estratégias. Assenti algumas vezes, fingindo que prestava atenção. Mas minha cabeça estava longe. Isso me dava tempo. Deixava eles fazendo a lista enquanto eu pensava em como ia conseguir essa grana. Puxei o Mob Glass do pulso e me afastei da mesa, caminhando alguns passos para longe deles. Respirei fundo antes de abrir a comunicação. Só um minuto, gente. Preciso atender uma ligação. Me virei de costas para a mesa, ainda ouvindo a conversa rolando ao fundo. Continuei andando, sem pressa. Mas continuem aí, beleza? E não esqueçam que eu amo facas, esse é um acessório que não pode faltar. Ativei a interface do Mob Glass e conectei a chamada para Miles Eckhart. A voz de Miles soou firme do outro lado da linha. Pois não, Grifter. Sorri, tentando manter o tom leve. E aí, meu maioral? Do meu lado já tá tudo resolvido. Já tenho minha equipe de ouro pronta para salvar Stanton das garras desse mal iminente. Perfeito. Hora da parte difícil. Mas para eu continuar daqui, preciso que você me transfira 30 milhões para mandarmos ver Empyro. De repente, um silêncio. Um daqueles silêncios que pesam como chumbo. Isso é o que a UI paga para uma organização completa, não para um punhado de 10 homens. Cruzei os braços e me escorei na parede, preparando o golpe. Na verdade, são 3. O silêncio voltou, dessa vez mais carregado que antes. Você tá de sacanagem comigo? Pelo menos diz que esses 2 são instantâneos como você. Suspirei, coçando a nuca. Não são. Mas, escuta os nomes. Tenho certeza que você vai mudar de ideia. Com um tom de impaciência, ele me respondeu. Sou todo ouvidos. Onça Preta, líder do BOP, e Eve King, o conhecido Viking espacial. O som de um longo suspiro veio do outro lado. Grifter, eu conheço Onça Preta. Posso dizer que ele é competente, mas não faço ideia de quem seja esse tal de Eve King. Ri de leve. Sabia que ele ia dizer isso. Faz essa comparação. Se o Esquadrão 49 voltasse com a formação inicial, os principais seriam eu, Khan e Amarovsk, certo? Deixei a pergunta no ar por um segundo, então continuei. Apesar de ser um humano comum, Onça Preta responde em todos os aspectos, tanto quanto Khan responderia em ação. E King, apesar da aparência humana,
é um alienígena de uma raça desconhecida, tão forte quanto resistente. Se você precisa de um paralelo, ele é o Amarovsk da nossa equipe. Amarovsk. Você lembra que esse maluco conseguia rachar tanques de guerra ao meio só com a força do corpo, né? Dei um sorriso discreto. Lembro. E acredite, King tá à altura. Talvez até mais que isso. Outro longo suspiro do outro lado da linha. Então não tive escolha. Comandante, quantas vezes eu já deixei você duvidar das minhas escolhas? Após todos esses anos, nunca culpei você por nada. Nunca questionei suas ordens. Sempre estive pronto quando precisou. E sempre estarei. Porque o que nos une é algo muito mais forte do que dinheiro. É o nosso dever como patriotas da humanidade neste universo caótico. É o nosso dever como instrumentos de sacrifício para que a paz possa resistir. É o nosso dever como irmãos que vivem unidos dentro do silêncio. Quem recitou isso? O senhor, comandante. Miles sente o peso da resposta antes mesmo de ouvi-la. Em janeiro de 2952, com lágrimas nos olhos, no dia em que o projeto foi desativado, a lembrança atravessa Miles como um raio. O silêncio que se segue não é vazio. Ele é denso, carregado de tudo o que foi perdido e de tudo o que ainda precisa ser resolvido. Esse valor não é nada, comparado ao fato de que, talvez, eu nem volte mais para Stanton por um bom tempo. Ou, na pior das hipóteses, nem volte mais vivo. A linha ficou muda por um instante. Então, a voz de Miles veio mais calma, quase resignada. Me perdoe, Grifter. São tempos difíceis, mas eu vou resolver isso. Deixa eu fazer uma ligação e... mais uma vez, obrigado pelo seu sacrifício, meu amigo. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo antes de responder. Você sabe que pode sempre contar comigo, comandante. Soltei um longo suspiro, passando a mão pelo rosto. Ufa! Caramba! Mandei muito bem. Voltei para a mesa onde Onça Preta e King me esperavam. Então, Grifter, você ainda não disse quanto vamos levar neste contrato. Antes que eu pudesse responder, o som de uma notificação do meu Mobglass cortou o ar. Abri a interface e o que vi na tela me fez erguer as sobrancelhas. 50 milhões de créditos transferidos e mais um adicional com a descrição compra de equipamentos e ativos. Dei um leve sorriso e virei o holograma para os dois. Isso responde sua pergunta? Por um instante, silêncio. O brilho azul da tela refletia nos rostos de King e Onça Preta. King foi o primeiro a reagir, soltando uma gargalhada explosiva. O tipo de riso que fazia mesas vibrarem. Ele bateu as mãos na mesa, atraindo alguns olhares curiosos do bar. Já a Onça Preta apenas tomou um gole de sua bebida sem pressa, como se estivesse processando os números. Mas conheço esse olhar. Satisfação mascarada por calma. Aquele leve erguer de sobrancelha dizia tudo. Eu mesmo soltei um meio sorriso cruzando os braços. Sabia que a UEE pagaria, mas ver a confirmação ali na tela era outra história. Se estavam dispostos a soltar essa grana, é porque a coisa era realmente grande. E se a coisa era grande, isso significava que tínhamos um problema bem maior do que imaginávamos. Bati os dedos na mesa, sentindo o peso da decisão. Já estive em muitas missões suicidas antes. Mas essa não era só mais uma missão. Essa era um retorno ao inferno que eu passei anos tentando esquecer. Ergui os olhos para os dois e soltei, mais para mim mesmo do que para eles. Então é isso. Nossa próxima parada? Olhei para o holograma uma última vez antes de desligar o Mobglass. É Pyro, Maiorais.